Boa noite, queridos. Tudo bem? Vamos voltar aqui à nossa aula, né? Acho que nós paramos aqui, né? Antes de entrar no amor. Chegamos a falar alguma coisa sobre o amor? Não, né? Eu vou ler aqui para vocês antes da gente entrar propriamente nessa parte. Eu queria que você abrisse aí em Gálatas 5. Nós estamos falando tanto do fruto, mas nós não lemos a primeira parte de Gálatas 5, no capítulo 5, versículo 16. Que mostra o oposto, né? O oposto do fruto. Então, vamos dar uma lidinha aqui. 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aqui a gente vê essa lista, né, interminável de coisas que mostram, interessante que aqui diz que são opostos às coisas do Espírito, né? Essa lista de obras da carne. E diz aqui que elas são do nosso querer. Então, as obras da carne mostram que exatamente aquilo que a nossa carne gosta de fazer. A gente está falando sobre fruto do Espírito. E eu queria ler para vocês um artigo que eu recebi muito interessante, que diz assim: é o aviso do fabricante para nós, fabricante Deus, né? O fabricante dos seres humanos está convocando a todos, independente de marca ou ano, devido a um grave defeito no componente principal, que é o cérebro, e também no coração, ocorridos nas unidades originais chamadas Adão e Eva, resultando na reprodução de todas as unidades subsequentes. Este defeito foi tecnicamente denominado pecado. Deixa eu passar aqui para vocês. Pecado, que quer dizer peça enfraquecida com anomalias detectadas no original, cujo sintoma principal é a perda de julgamento moral. Quais são os principais sintomas dessa peça, né? Que aqui diz, desse defeito? Egoísmo, orgulho, vaidade, conduta desenfreada, idolatria, tristeza, inimizades, rixa, ciúme, fornicação, acessos de ira, contendas, divisões, seitas, inveja, bebedeira, falsidade, mentiras, desconsideração, falta de respeito e adultério. O fabricante, que não é o responsável por esses defeitos, fornece reparo e serviço gratuito para corrigir o problema. Esse problema, pecado. O contato com o fabricante é realizado através da oração. Quando estiver conectado, delete o executável pecado, utilizando a ferramenta arrependimento e colocando Jesus no coração. Depois, carregue nova criatura. Não importa o tamanho do defeito pecado, a nova criatura o substituirá por amor, caridade, paz, alegria, benevolência, fraternidade, bondade, fé, brandura, autodomínio, paciência, atenção, mansidão, sinceridade, fidelidade, honestidade. Por favor, veja no manual de instruções o Evangelho de Jesus para maiores detalhes. Aí eu recebi isso aqui, eu estava vendo que exatamente a questão toda é essa aí, né? Nós que somos novas criaturas, nós não precisamos andar, nós não devemos andar. Nós falamos aqui nas primeiras aulas que a nova criatura ela tem tudo que é necessário para andar no fruto do Espírito. E a gente vai ver hoje um pouquinho sobre o amor, e
num livro muito interessante da Joyce Meyer, depois eu vou falar o nome para vocês, ela diz que o amor ele é comparado a um reluzente diamante, onde ele tem 9 facetas, que são esses 9 elementos do fruto. E mais um pouquinho eu vou mostrar o livro para vocês, que fala uma coisa muito interessante. Mas aí, antes de eu entrar na parte do amor, eu vou ler aqui uma outra coisa que eu recebi muito interessante, que é uma entrevista com o diabo. Só que eu achei interessante porque as respostas estão todas baseadas na Bíblia. Então, não é uma entrevista da cabeça de alguém, é uma entrevista genuína, baseada em várias passagens de Ezequiel. Então, a entrevista é assim. Perguntam para ele, para o diabo, Lúcifer, né? Quem o criou? Eu fui criado pelo próprio Deus bem antes da existência do homem. Ezequiel 28:15. Como você era quando foi criado? Vim à existência já na forma adulta e, como Adão, não tive infância. Eu era um símbolo de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. E minhas vestes foram preparadas com pedras preciosas. Ezequiel 28:12-13. Onde você morava? No jardim do Éden, e caminhava no brilho das pedras preciosas do Monte Santo de Deus. Ezequiel 28:13. Qual era a sua função no reino de Deus? Como querubim da guarda, ungido e estabelecido por Deus, minha função era guardar a glória de Deus e conduzir os louvores dos anjos. 1/3 deles estava sob meu comando. Ezequiel 28:14, Apocalipse 12:4. Alguma coisa faltava a você? Reflexivo, ele diminui o tom de voz e responde, não, nada. Ezequiel 28:13. O que aconteceu que o afastou da função de maior honra que um ser vivo poderia ter? Isso não aconteceu de repente. Um dia eu me vi nas pedras como espelho e percebi que sobrepujava os outros anjos. Talvez não a Miguel ou a Gabriel, em beleza, força e inteligência. Comecei então a pensar como seria ser adorado como Deus e passei a desejar isto no meu coração. Do desejo, passei para o planejamento, estudando como firmar o meu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante a Ele. Num determinado dia, tentei realizar meu desejo, mas acabei expulso do santo monte de Deus. Isaías 14, de 13 a 14, e Ezequiel 28, de 15 a 17. O que detonou finalmente a sua rebelião? Quando percebi que Deus estava para criar alguém semelhante a Ele, e, por consequência, superior a mim, não consegui aceitar o fato. Manifestei, então, os verdadeiros propósitos do meu coração. Isaías 14, de 12 a 14. O que aconteceu com os anjos que estavam sob o seu comando? Eles me seguiram e também foram expulsos. Formamos juntos o império das trevas. Apocalipse 12, 3, 4. Como você encara o homem? Eu tenho muito ódio da raça humana e faço tudo para destruí-la, pois eu a invejo. Eu é que deveria ser semelhante a Deus. 1 Pedro 5:8. Quais são suas estratégias para destruir o homem? Meu objetivo maior é afastá-los de Deus. Eu estimulo a praticar o mal e confundo suas ideias com um mar de filosofias, pensamentos e religiões cheias de mentiras, misturadas com algumas verdades. Envio meus mensageiros travestidos para confundir aqueles que querem buscar a Deus. Torno a mentira parecida com a verdade, induzindo o homem ao engano e a ficar longe de Deus, achando que está perto. E tem mais. Faço com que a mensagem de Jesus pareça uma tolice anacrônica, tento estimular o orgulho, a soberba, o egoísmo, a inimizade e o ódio dos homens. Trabalho arduamente com meu séquito para enfraquecer as igrejas, lançando divisões, desânimo, crítica aos líderes, adultério, mágoas, friezas espirituais, avareza e falta de compromisso. Tento destruir a vida dos pastores, principalmente com sexo, ingratidão, falta de tempo para Deus e orgulho. Aí tem várias passagens. E sobre o futuro? Eu sei que não posso vencer a Deus e me resta pouco tempo para ir ao lago de fogo, minha prisão eterna. Eu e meus anjos trabalharemos com afinco para levarmos o maior número possível de pessoas conosco. Ezequiel 28, 19, Judas 6, Apocalipse 20, de 10 a 15.
Eu achei fantástico isso aqui, porque parece assim uma brincadeira, né? Um e-mail que se recebe. Mas não, ela está toda baseada na palavra. E isso tudo a gente vê que são estratégias de Satanás. Quando a gente lê essa lista aqui em Gálatas, que mostra as obras da carne, é exatamente isso que ele faz. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, ele odeia o homem. Você vê ali ele falando que ele queria ser semelhante a Deus. Só que nós é que somos. Então, se nós somos semelhantes a Deus, nós podemos e devemos, né, ter o Espírito, ter o fruto do Espírito. Desenvolver isso na nossa vida. Então, nós que somos nova criatura, nós temos essa honra, né, de poder imitar o nosso Criador, o nosso Pai de amor. E Ele não pode fazer isso, não tem menor condição. Então, a gente lê essa lista tenebrosa, né, que aí você vê coisas assim do tipo... aqui eu estava lendo aqui, coisas tão... Você diz, mas isso, ciúmes, tristeza... a fornicação, divisões, contendas. Exatamente isso. Então, vamos voltar aqui para a gente começar a falar hoje do amor. Então, aqui diz assim, amor é uma decisão da vontade, é pela fé, né? E aqui mostra que o amor... ele deve buscar oportunidade para se manifestar. Ou seja, é alguma coisa que eu decido, né? Vocês já estão cansados de saber disso. Que amor não é sentimento, amor é decisão. É uma escolha que eu faço. Então, nesse slide diz que o amor de Deus foi derramado. E o que nós estamos fazendo com esse amor? O amor de Deus foi derramado sobre a minha vida e sobre a tua. E a gente vê aqui teu livro, mostra isso, que amor é o primeiro a ser mencionado no fruto do Espírito. E a gente sabe que quando fala lá, Paulo fala que o maior deles, em 1 Coríntios, mais que a esperança, mais que a fé, que o maior é o amor. O amor é o maior mandamento que tem. E é o maior... ele é colocado no primeiro lugar como um fruto do Espírito essencial, né? Então, a lei da referência de relação entre as pessoas é o amor. Nesse livro da Joyce Meyer, ela mostra cada parte do fruto do Espírito, mostrando a relação com o amor. Se você é paciente, porque você é uma pessoa que sabe amar. Se você, quer dizer, todo fruto se resume nisso, né? E essa passagem de Gálatas, quando começa a descrever o fruto, embaixo, no finalzinho, diz assim, contra essas coisas não há lei. Ou seja, não tem nada que venha contra isso, contra essa vida de andar nesse Espírito. Porque quando a palavra de Deus diz andar no Espírito, na verdade é igual a andar em amor. E quando a palavra diz que não há lei contra isso, é porque ninguém vai poder te acusar de nada. Você vai estar andando segundo o próprio Deus andaria, o próprio Jesus andaria, como ele andou aqui. Então, Jesus, em momento nenhum, ninguém poderia julgá-lo, porque ele era amor e ele andou em amor. Ele era paciente, ele era bondoso, ele era benigno, ele era gentil, ele tinha domínio próprio, ele era manso. Então, quando nós agimos assim, que a nossa carne não gosta, e quem nos incentiva a agir exatamente ao contrário é o diabo. E aí a gente vê uma coisa interessante, a parceria do diabo com a nossa carne produz a obra da carne. E nós já falamos aqui que a parceria do Espírito Santo com o nosso espírito recriado produz o fruto do Espírito. Então nós temos que decidir de que lado nós vamos ficar. Nós vamos andar em parceria, colaborando com o diabo e a nossa carne, ou nós vamos decidir andar em parceria com o Espírito Santo. Então, a gente tem falado sobre isso, falamos aí nas outras aulas, sobre essa parceria com o Espírito Santo. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Se eu andar no amor, que é o fruto do Espírito, eu nunca falharei, como eu falei lá em Gálatas. Por quê? Contra eles não há lei, ou seja, não há base para acusação formal. Não há base.
Então, eu tenho que tomar essa decisão na minha vida. Eu tenho que fazer isso. E aqui fala que amar é espiritualmente normal para nós que somos novas criaturas. Nós já falamos isso. É normal, gente. Espiritualmente normal. Não é naturalmente, né? Porque nós não temos como produzir isso pela nossa vontade. Nós não temos como produzir esse amor, porque a gente vai ver que esse amor, esse fruto do Espírito, ele é ágape. Ele é aquele amor que Deus derramou sobre nós. Então, não adianta eu querer fazer alguma coisa, eu vou te amar, eu vou dar um jeito de te amar, eu vou dar um jeito de ser paciente, eu vou dar um jeito de ser boa. Mas isso é pouco, porque esse jeito humano não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso tudo eu consigo por causa do amor ágape de Deus. Deixa eu ver se ele vai poder botar aqui para mim. Aqui, vamos ler aqui. Vou ter que virar aqui, porque não vou enxergar. A lógica de Einstein. Pode passar. Aí eu passo? Eu passo? Então, 2 crianças estavam patinando num lago congelado da Alemanha. Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam despreocupadas. De repente, o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando presa na fenda que se formou. A outra, vendo seu amiguinho preso e se congelando, tirou um dos patins e começou a golpear o gelo, com todas as suas forças, conseguindo, por fim, quebrá-lo e libertar o amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis. Nesse instante, o gênio Albert Einstein, que passava pelo local, comentou: eu sei como ele conseguiu. Todos perguntaram: pode nos dizer como? É simples, respondeu Einstein. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não seria capaz. Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e da nossa perseverança. É só isso aqui. Mas aí esse texto me chamou a atenção. Ele disse: eu sei como eles conseguiram. Não tinha ninguém para dizer que eles não eram capazes. A mesma coisa, eu queria deixar isso nessa noite para vocês. O diabo, ele diz para nós que nós não podemos, que nós não somos capazes de amar. Não, aí é demais, eu sou humana. Eu não sou um legume, eu sou de carne e osso. Eu amo, mas tem limite. Eu tenho paciência, mas tem limite. Eu sou boa, mas tem limite. Eu sou generosa, mas tem limite. Eu sou mansa, mas espera lá, tem limite. Eu tenho domínio próprio, mas espera lá. Já ultrapassou o limite. É isso que ele vai dizer para nós. Só que ele esquece que nós temos alguém que pode nos ajudar. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo. Então, toda vez que alguém disser que você não pode fazer, né? Você viu, essa criança pequena conseguiu tirar o amigo dali, porque não tinha ninguém do lado para dizer que ela não podia fazer. Só que eu estou usando agora o oposto. Quando você ouvir o diabo falar que você não pode fazer, você vai dizer: não, eu posso, porque maior é aquele que está dentro de mim. Eu posso porque o Espírito Santo vive dentro de mim. Eu posso porque o amor ágape foi derramado na minha vida como nova criatura. Eu sou filha de Deus e eu ajo em parceria com o Espírito Santo. Então, isso aí, pode voltar para mim, Paulinho, lá para o fruto? Fruto do Espírito só, sem ser o 1. Então, a gente tem que lutar com isso, gente, porque todo dia, toda hora, na hora que você bota o pé para fora da cama, você já está com a oportunidade de escolher: ou eu vou manifestar a obra da carne ou o fruto do Espírito. E nós não deveríamos nem ter essa opção, nós já deveríamos estar andando como deveríamos andar. Ele diz como nós devemos andar, né? Andar no Espírito, andar no amor. Então, não era mais para a gente estar nem tocando nesse assunto, já éramos para estar num grau de maturidade, de começar a perceber que quando começar as discussões, quando começar alguma coisa a tirar sua paciência, você já tem que estar de antena ligada.
Para você dizer, eu sei com quem que você sabe com quem você está lidando, com quem você está lutando. E você tem essa arma poderosa que é a sua decisão. Você decide amar. Você decide ser bom, você decide ser generoso. Falar com as pessoas, que a gente vai ver aqui mais para frente, com educação. Hoje é tão incrível como é que as pessoas têm tanta dificuldade em usar um por favor, em usar muito obrigada, ou usar com licença, né? Você vê hoje pais criando seus filhos sem menor educação. Crianças que derrubam você, aonde você estiver, as crianças já vão passando. Por quê? Porque elas não veem em casa ninguém dando esse exemplo. Crianças que fazem os pais passar vergonha porque não veem em casa delicadeza, gentileza, educação, respeito, né? Paciência. Você hoje vê crianças tremendamente impacientes, que não aguentam nem esperar o computador, já estão gritando, xingando, porque elas estão vendo os pais fazerem a mesma coisa. Então, isso é muito triste, porque a gente tem que passar para os nossos filhos o que eles vão ser quando crescer. Que estado vão estar essas crianças, né? Então, amar, como eu falei, é espiritualmente normal para nós que somos novas criaturas. Não é normal para quem está aí no mundo, mas para nós é, né? O amor do tipo de Deus não é o que eu posso obter, é o que eu posso dar. Esse é o amor ágape. Não é o que eu posso. O que você tem para me dar? Eu quero ser amada. O que você tem para me dar? Não. É o que eu posso dar para você. Não é dizer o que eu quero, penso e sinto sem me importar em magoar os outros. Hoje as pessoas usam muito essa desculpa. Aí eu digo mesmo, eu falo mesmo. O negócio é o seguinte, eu não quero nem saber. Eu sou muito transparente, sou muito sincera. E com essa sinceridade, a gente acaba fazendo isso aí. Magoando as pessoas porque a gente diz o que pensa, diz o que sente, diz o que acha. E hoje, isso não é o fruto do Espírito. Isso é obra da carne. Então, o amor, ele não tem em mira desmascarar, mas em encobrir os pecados. Nós vemos isso lá. Vou voltar. Voltei. A gente vê aquela passagem que o amor, ele cobre multidão de pecados. Então, é isso que o amor faz. O amor é capaz de ouvir alguém contar a sua história e se calar e não chegar ali na esquina ou aqui na frente da igreja e começar. Olha, precisamos orar pela irmã. Ela me contou um negócio que não era para contar para ninguém, mas como você vai me ajudar em oração, eu vou te contar. Mas você não conta para ninguém, eu só estou te contando porque eu preciso de ajuda para essa cobertura espiritual. Então, eu vou te contar. Aí você conta o erro, o pecado da pessoa. Com a intenção de quê? De ajudar. Só que não é isso. Nós vemos que o amor cobre, né? Então, aí começa a fofoca, e aquela outra diz assim, gente, somos só nós duas, a gente não vai aguentar essa cobertura. Nós precisamos de mais umas 5 pessoas. Aí a gente vai e diz, olha, nós estamos precisando, porque o assunto é grave. Eu não te contaria se não fosse tão grave. Mas como é tão grave, aí vai. Daqui a pouco a igreja toda sabe, e você contou para uma pessoa e pediu para ela não falar. E a gente vê essa passagem que diz que o amor cobre multidão de pecados, né? Então é aqui. Ele não desmascara. O amor nunca falha, ele é o caminho para a vitória. Ele nunca muda, a gente vê lá em 1 Coríntios 13, que o amor nunca muda, nunca falha, porque o amor é a natureza do nosso Deus, ele nunca muda, ele nunca falha. Então é esse que nós devemos ser. E há alguns anos eu não entendia, eu dizia, meu Deus, como é que eu posso amar? Igual 1 Coríntios 13, eu não tenho condição. Eu até tento, só que eu não entendia que eu podia amar daquela forma por causa do amor de Deus que foi derramado dentro de mim. E é nessa hora que eu tenho que manifestar, na hora que eu preciso, no dia a dia, nas discussões, em tudo que eu entrar. Eu vou ter que escolher, isso que eu falei com vocês. Com que parceria eu vou entrar nessa discussão, nessa situação? Com o vermelhinho, com o demo, ou com o Espírito Santo, né? E aqui vai
um termômetro para você. Você bota aqui assim a mão debaixo do braço. Isso aí. Vamos ver como é que está a temperatura do nosso amor. Ali diz o seguinte: se você fica facilmente zangado e ressentido, já está começando a ficar febril. Se você não guarda nenhum registro de mal, ou se você guarda, né? Eu estou falando o contrário. Não perdoa, não esquece, vive se defendendo, vive criticando, vive julgando. Então você está com 40 e tantos graus de febre. Nós, né? Estou falando para você e para mim. O termômetro do amor é esse. É você não ficar facilmente zangado nem ressentido. Né? Aquela pessoa, ai, estou zangadinha, estou magoada, fui ofendida, aí vira a cara, estou de mal. Não é assim que a gente faz? Não guarda nenhum registro de males. Se você perdoa, se você esquece, se você não se defende, se você não critica, não julga. Nós estávamos conversando essa semana com o pastor Sebastião e ele estava contando de um caso recente de uma pessoa que falou inverdades 1000 sobre ele, para uma pessoa. E essa pessoa ficou a favor daquela que contou. E aí, passados uns 3 meses, ela descobriu que era tudo mentira, tudo falsidade. E aí essa pessoa chegou para ele e falou: mas pastor, por que o senhor não me ligou, me chamou e se defendeu? Ele falou: eu não ia me defender. A verdade vai vir à tona. Mas pastor, eu pensei horrores do senhor. Você e quantas 1000 pessoas. Quantas pessoas pensam mal dos pastores, de quem quer que seja, né? Então, o termômetro do amor é isso. É você não se defender. E a gente, às vezes, quer que as pessoas todas concordem com a gente. Né? Coisa boa é você... Todo mundo concorda. Todo mundo gosta de você. Todo mundo te aceita. E a gente tem essa tendência. Que a gente quer que todo mundo aceite a gente. Que todo mundo concorde com o que a gente fale. Que a gente esteja sempre agradando todo mundo. Mas, gente, nós não vamos conseguir fazer isso. É impossível agradar a todos. Então, vai ter sempre alguém falando alguma coisa. Ou você toma a decisão de perdoar, esquecer, ignorar, né? E tocar a sua vida para frente. Ou então você vai viver, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me defender, o que eu faço para agradar essa pessoa? Nós não vamos poder agradar. Jesus não agradou. Né? Imagina quem foi mais criticado, zombado, diziam que ele enganava o povo, que ele era isso, que ele era aquilo, tudo isso falaram de Jesus, não vai falar da gente? Então, se nós formos ficar toda hora ressentido, toda hora zangadinho, toda hora, ai, não posso nem ir para a igreja, porque fulano agora já senta lá do outro lado, o outro já senta lá atrás, porque não pode... E a gente não vai viver. Né? E nós não estamos aqui para nos defender. Então, isso aqui, vocês anotaram aquele coisa... O anterior? Em mira, desmascarar, mas em encobrir pecados. Deixa eu pegar aqui essa passagem. Eu tenho ela aqui para você anotar. Esqueci. Alguém me lembra onde está? O amor cobre multidão de pecados? Tiago? Eu vou achar, que eu tenho aqui nas minhas coisas. Mas outra coisa que o amor, eu botei aqui. Entender como andar no amor do tipo de Deus, que é esse amor ágape, é importante para a operação da minha fé. Então, como é que eu ando em fé? Quando eu entendo esse amor ágape. Por isso que eu preciso andar nesse tipo de amor. Porque a força do amor atua em parceria com a fé. A gente vê aquela passagem que diz, porque o amor atua pela fé, né? Então, a gente está falando sobre essa escola, de tanta coisa, tanto fundamento sobre fé, e isso tem tudo a ver com amor, né? Outra coisa que eu coloquei, o amor de Deus permanece no coração porque é a única parte do homem que foi criada de novo. É lá no coração. É lá que o meu espírito foi recriado, é lá que o amor do tipo de Deus, ágape, foi derramado na minha vida e na sua vida. Né?
Deixa eu ver aqui. Você tem muita coisa aí na apostila, tem várias frases maravilhosas. É o amor que resgata e regenera as novas criaturas, que provoca mudanças, que é a base do cristianismo. É o amor que faz isso. É o amor que nos leva à condição de filho de Deus, ou seja, nos valoriza como uma pessoa amada de Deus, né? O amor ágape, que é esse amor do tipo de Deus, é a vestimenta do cristão. É como se nós nos vestíssemos, né, dessas virtudes chamadas amor. Deixa eu ver o que mais teria aqui. Provérbios 10, 12. O amor cobre multidão de pecados. E qual? 1 Pedro 4, 8. Isso aí. Em João 13, 34 e 35 diz que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Seremos conhecidos por isso, gente. Não seremos conhecidos por outra coisa, né? Que nem ontem foi falado aqui, tal do evangeliquez, né? Às vezes a gente quer ser conhecido pelo nosso cristianês ou evangeliquez, ou seja, meu vizinho sabe que eu sou de Deus, né? A gente acha que ele vai nos conhecer como filhos de Deus. A gente entrando no elevador e falando, oh, que dia lindo, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, caiu meu coisa. Tudo a gente usa um evangeliquez e a gente afasta as pessoas. A pessoa só fala, gente, essa pessoa só entra no elevador e só fala isso, glória a Deus. Que dia lindo, maravilhoso, glória a Deus. E eles não entendem isso. Eles não entendem essa maneira nossa. Aliás, até afastam. Ontem tinha uma médica aqui na igreja, ela estava falando para mim, Deise, durante muitos anos eu me afastei da igreja por causa desse evangeliquez. Aquilo me irritava profundamente. Tinha uma colega no trabalho, o tempo todo ela falava aleluia, glória a Deus, no trabalho, o tempo todo. E aquilo me irritava, porque eu não conhecia. Eu dizia, gente, eu não quero nunca ser isso, porque eu tinha vergonha dela, ela dizia. E aí, não é dessa maneira que nós vamos ser conhecidos, nós vamos ser conhecidos pelo amor. Aí, o que adiantava falar tanto glória a Deus, tanto aleluia no trabalho, e na hora de demonstrar amor, não demonstrar. Na hora de demonstrar bondade, não demonstrar. Na hora de ter uma oportunidade de demonstrar mansidão, não demonstrar. É dessa maneira que nós vamos ser conhecidos, pelo amor, que é o fruto do Espírito maior, que é a natureza do nosso Deus. Não é pelo modo a gente se veste, vou ser conhecida por causa da minha saia, por causa da minha blusa, vou ser conhecida porque eu não uso batom, vou ser conhecida porque ando com uma Bíblia debaixo do braço. Não, eu vou ser conhecida se eu manifestar amor, né? Uma coisa que eu botei aqui interessante é que o pecado, ele nos separa, eu já falei isso lá na realidade da nova criatura, o pecado nos separa da comunhão de Deus, mas não do amor de Deus. Porque a gente sabe aquela passagem que diz que nem altura, nem profundidade, nada vai nos separar do amor de Deus. Mas eu achei muito interessante uma expressão que o Max Lucado usa, que ele diz assim, que Deus nos ama do jeito como nós somos. Mas Ele se recusa a deixar-nos do mesmo jeito. Ou seja, Deus te ama do jeito que você é, né? Quando a gente fala para o pecador, vem como está, Deus te ama, Deus ama a todos. E nessa passagem diz que nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Mas Ele te ama tanto que Ele não quer que você continue do jeito que você era. Aliás, ele não quer e ele te dá as ferramentas para que você não seja. Ou seja, ele quer te ver diferente daquilo que nós éramos. Quando Ele nos torna uma nova criatura, Ele nos transporta de um local chamado Reino das Trevas para o reino do Filho do Seu amor. Nós fomos transportados, ou seja, nós não precisamos mais andar daquele jeito, não devemos andar. E Ele nos dá toda a capacidade, tudo o que é necessário. Vamos falar um pouquinho sobre a alegria. Aí na apostila de vocês tem isso aqui, olha, esse tema alegria. Alegria vem da palavra grega, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não. Alegria vem da palavra grega, chara, que significa regozijar-se. Qual aluno que esteve aqui, vocês estiveram aqui esses dias? Quem esteve aqui no seminário? Gente, foi maravilhoso, não foi? E
Foi ontem que o pastor... Sábado, ele falou sobre alegria, né? Foi sábado ou foi domingo? Sábado. Foi maravilhoso. Você não pôde estar, vai estar disponível os DVDs e para você comprar, falando sobre alegria, maravilhosa. Então, significa regozijar-se. A alegria cristã, entretanto, não é uma emoção artificial. Antes, é uma ação do Espírito Santo no espírito do homem. É fruto do Espírito. Nós estamos falando sobre isso. Esta alegria é a inspiradora da esperança e da coragem. É a confiança em Deus e a manifestação de estarmos vivos em Cristo. Certa ocasião, Davi, no Salmo 51, 12, ele pede a Deus de volta a alegria perdida pela atuação do pecado, não confessado, né? Ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Toda vez que nós pecamos, nós perdemos a alegria, porque Deus, ele não pode conviver com o pecado. Ele não pode conviver. Então, nós quebramos esse relacionamento. Mas nós temos esse recurso, que é o arrependimento. Toda vez que nós reconhecemos o que nós fizemos de errado, pedimos perdão, né? Nos arrependemos, a alegria ela volta. E nós passamos a voltar a andar naquele trilho. Esse trilho que é chamado a justiça de Deus. Eu não saio desse trilho, eu não tenho como, aliás, eu não perco essa parceria com o Espírito Santo, de ser essa justiça de Deus. Então, a alegria, ela é independente das circunstâncias. Eu posso estar passando por mil problemas, como nós vemos lá Paulo em Filipenses, no livro todo de Filipenses, Paulo fala mais sobre alegria do que todas as outras epístolas. E exatamente onde ele estava, preso. E ele fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele está cantando, ele está louvando a Deus. Então, mostra para a gente que nós podemos ser alegres e independentes das circunstâncias, de tudo que nós estamos passando. Porque a alegria é um fruto, um dos elementos do fruto do Espírito. Independe se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou com dinheiro, se eu estou sem dinheiro, se alguém brigou comigo ou não. Nada pode roubar. Agora, a gente pode deixar o inimigo roubar, né? Quando você perde essa alegria, porque eu estou passando por isso e isso, então hoje eu não estou alegre, você está deixando o inimigo roubar a sua alegria. Ele rouba a alegria, ele rouba a nossa paz. E eu tenho falado muito sobre isso com algumas pessoas que vêm conversar, né? Deise, preciso conversar contigo. Eu estou super triste por causa disso. Tudo bem. Você pode não estar contente com essa situação, mas a alegria você está deixando, dando uma brecha para o inimigo roubar. Ele veio para roubar, matar e destruir, e você está cooperando com isso, permitindo que o inimigo tire a sua alegria, que é um direito adquirido de uma nova criatura. Mas você não fica triste? Não, fico, todo mundo fica. Mas a alegria, ela é independente disso tudo. Eu posso não estar contente hoje, é uma coisa, mas a alegria é outra coisa. Ou então eu posso dizer assim, hoje eu não estou feliz, é outra coisa. Mas triste, porque o inimigo vem roubar aquilo que me pertence, e eu entro na pilha dele, quando eu vejo eu estou triste, deprimida, tendo que tomar remédio para dormir, entrando numa síndrome do pânico, porque eu deixei ele fazer o que ele gosta de fazer, o que ele se rebelou para fazer. Aqui quando ele diz, quais são suas estratégias para destruir o homem? Aí ele bota aqui, estimular o orgulho, o egoísmo, a inimizade, o ódio, tristeza, mágoas, avareza, falta de compromisso, e aí vai. Que a gente pensa assim, que a obra da carne, a gente pensa logo assim, em adultério, em prostituição, idolatria. E a gente esquece que isso tudo aqui que é relacionado em Gálatas, são obras da carne. Nós fazemos um curso aqui de noivos, e a gente fala, um dos temas principais desse curso, uma aula específica é sobre ciúme e perdão. E aí, né,
a gente deixa os noivos falarem e eles... Quem tem ciúme? Um pouquinho de ciúme. Aí todo mundo levanta a mão. Ah, ciúme. Ciúme, um pouquinho é saudável. Ah, é igual mentira. Mentira branca, mentira colorida. Não é mentira, é mentirinha. E o ciúme, as pessoas botam assim também nessa coisa. É um ciúme saudável, que vale a pena ter, porque, afinal de contas, você está zelando pela pessoa. Porque se você não tem ciúme, você está pouco ligando pela pessoa. E a pessoa esquece que ciúme, a gente fala aqui, é igual um cupim. Ele vai corroendo, corroendo, quando você vê, já destruiu tudo. Ou seja, ciúme é obra da carne, está lá relacionado. E inveja é obra da carne, né? Então, eu costumo dizer, a gente põe... Às vezes, você não quer que um alcoólatra entre na igreja. Você fica ali segurando, segura ele, segura aqui, vamos lá, vamos orar aqui fora, não deixa entrar no culto, para não tirar a atenção das pessoas. Mas você não barra o ciumento, o invejoso, o fofoqueiro, né? Não barra. Vai entrando, entra todo mundo. Aí fica assim, que nem o pastor falou, atrás de você... Como é que ele falou ontem? Atrás de você tinha o quê? Um assassino. Ele falou ontem, o pastor Mori, não olhe para trás, porque atrás de você tem um assassino. Né? Eu vou dizer, não olhe para trás, atrás de você tem um ciumento, um invejoso, fofoqueiro, fuxiqueiro. Né? E você poderia dizer assim, não olhe para trás, tem um alcoólatra, não olhe para trás, tem uma prostituta. E a gente não bota essas coisas como deve ser, obra da carne. Né? Então, esse assunto é para a gente pensar muito, gente. Eu amo essa matéria, porque é um exercício que nós temos que fazer, né? De estarmos ligados nessa decisão que nós temos que fazer todos os dias, todos os instantes que nós passamos. Então, a alegria cristã não é uma emoção, é uma ação do Espírito, é um senso de satisfação, é um gozo interior. Não tem nada a ver com o exterior, tem a ver com o meu espírito recriado. Por isso, eu posso estar alegre, independente das circunstâncias. Vem do coração, não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com sentimento, com circunstâncias. Né? Acabou, né?